Irmão, a Bíblia fala assim, o Senhor Jesus Cristo diz, sem discussão, sem briga, sem tentar convencer quem quer que seja, na simplicidade da palavra dele, e a simplicidade da palavra dele, ela é simples, mas ela é a única coisa que tem o certificado do Senhor, que permanecerá para todo sempre. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, disse o Senhor. E o Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele não brigava, ele não contendia com as pessoas que não queriam aceitar aquilo que ele transmitia, aquilo que ele falava. Ele não discutia, ele não brigava com ninguém. Logicamente que muitas pessoas que às vezes vinham desafiá-lo, ele sempre tinha uma palavra pronta na boca dele, na língua dele, para combater aquelas pessoas que vinham desafiá-lo, e muitas dessas pessoas também o desafiavam através de suas incredulidades, por não crer naquilo que o Senhor Jesus Cristo dizia. Muitas coisas deixaram de acontecer devido à fé das pessoas, como aconteceu na cidade de Cafarnaum. A Bíblia fala que o Senhor ali ele não pôde fazer muitos milagres. Não quer dizer que ele não tenha feito milagres. Ele fez alguns milagres, mas ele não fez o tanto de milagre que poderia ter sido feito se as pessoas não acreditassem. Ou melhor, se as pessoas acreditassem nele. Não aconteceu muitos milagres porque as pessoas não acreditavam nele. A Bíblia fala categoricamente, ali o Senhor não pôde fazer muitos milagres porque as pessoas não acreditaram nele. E nós, às vezes, irmãos, nós temos a fé no Senhor e às vezes a nossa fé no Senhor, dependendo da circunstância, a situação, a gente tem mais fé numa situação e menos fé em outra situação. Mas nós não devemos ter fé em situações e achar que o Senhor pode fazer tal coisa e não pode fazer outra. Nós devemos ter a fé no Senhor Jesus Cristo, de saber que Ele é poderoso para fazer muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para fazer. Ele tem toda a autoridade para fazer. O que acontece às vezes é que nós cremos que Ele pode fazer isso, mas não cremos que Ele pode fazer aquilo. Então a gente limita através da nossa fé a ação de Deus na nossa vida. E nosso Senhor Jesus Cristo, numa certa ocasião, ele estava no templo ensinando. Quando nós falamos que ele estava no templo ensinando, isso nos leva a pensar que se a pessoa está no templo, é porque a pessoa acredita, não é verdade? Se a pessoa está no templo, é porque ele crê em Deus. Porque no templo, o propósito é anunciar a palavra de Deus. É anunciar o evangelho do Senhor. É anunciar, né? Então, somos levados a pensar que se estamos no templo, é porque nós cremos no Senhor. Mas, o Senhor, certa ocasião, ele estava ensinando no templo. E sabe, irmãos, os ensinamentos do Senhor vêm nos desafiar. Os ensinamentos do Senhor vêm desafiar a nossa confiança, a nossa fé nele. Vem desafiar. Por exemplo, irmãos, por que muitas pessoas falaram para o Senhor o seguinte, quando ele estava sendo pregado? Você não disse que é o rei? Desça daí da cruz, né? Até mesmo aquele ladrão que morreu ao lado esquerdo dele desafiou: você não é o filho de Deus, desça da cruz e nos livre também da cruz. Então, às vezes a pessoa ela não sabe o propósito de Cristo na cruz, a morte dele que teve um propósito, e o propósito da morte de Cristo é um propósito divino. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele disse que ninguém, absolutamente ninguém, tinha poder de fazer nada com ele. Nada. Até para Pilatos. Quando Pilatos disse para Jesus:
você não sabe que eu tenho poder e autoridade de te mandar prender, te mandar matar, te crucificar e mandar você ficar livre? Você não sabe que eu tenho essa autoridade? Nosso Senhor diz para ele: nenhuma autoridade teria sobre mim se pelo meu Pai não fosse te dado. Então, ninguém tinha poder para mexer com ele, ninguém tinha poder para prejudicá-lo, ninguém. Mas tudo aconteceu por um plano divino. E o pivô desse plano divino era eu e você, nós. O plano de Deus estava voltado para nós, virado para nós, olhando para nós. Nós éramos e somos o alvo desse plano estabelecido e realizado e concluído por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele estava ensinando no templo, e lá no templo havia algumas pessoas que não assimilavam aquilo que ele dizia, aquilo que ele falava. E essas pessoas, por não assimilarem, por não crerem naquilo que ele falava, começaram a desafiá-lo, começaram a contradizer aquilo que ele estava falando. Nós temos em conta, irmão, todos nós temos em conta o respeito que nós temos para com o Senhor, o respeito que nós temos para com o Senhor Jesus Cristo, e esse respeito faz com que venhamos a reverenciá-lo, venhamos assim a adorá-lo, venhamos assim a ter um respeito profundo com a pessoa dele, e isso nos leva a medir as palavras que nós vamos falar, a palavra que nós vamos dizer em oração. E às vezes, irmãos, eu vejo tantas pessoas brincando com o nome do Senhor, crentes fazendo piadas, conversinha, coisa com o nome do Senhor. E isso não é benéfico, é muito prejudicial para a nossa vida, prejudicial. Isso não pode acontecer. Nós temos que ter reverência e temos que ter respeito com o nome sagrado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando essas pessoas se levantaram contra o Senhor apenas disse o seguinte para elas: o Senhor não brigou com elas, não discutiu com elas. O Senhor disse o seguinte: olha, aquele que é de Deus, este ouve a palavra de Deus. Por isso é que vocês não ouvem, porque vocês não pertencem a Deus. Foi isso que ele falou. E eu quero ler um texto com você agora, em nome de Jesus, um texto aqui no livro de João, no capítulo 10, que fala a respeito do pastor e o seu rebanho. E está aqui mais no versículo de número 22, 10, 22. Está escrito assim: celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Havia uma festa da dedicação, e esta festa, ela começou a ser celebrada pelo livramento que Deus deu usando os macabeus para livrar o povo. E diz aqui que era inverno e Jesus estava no templo. Escuta, Jesus estava no templo. Se existe alguém que tem autoridade para dizer assim, não preciso de ir no templo, essa pessoa era Jesus. E hoje nós vemos muitas pessoas, amados irmãos, que permanecem em seus lares, em suas casas. Eles dizem assim: eu não preciso de ir na igreja, eu não preciso de ir no templo. Ora, se existe alguém que teria autoridade para falar isso, seria Jesus. Mas nós notamos que ao nascer, ele foi levado no templo, aos 8 dias de vida. Depois, aos 40 dias de vida, foi levado no templo novamente para ser apresentado. E todos os anos a família dele ia para o templo, todos os anos, para comemorar as festas e celebrar essas festas. Então, aos 12 anos de idade, o Senhor foi encontrado no templo, no meio dos doutores.
Então, o Senhor, Ele nunca reprovou as pessoas por estarem no templo, nunca. Hoje, existem pessoas que elas dizem assim, não precisa de ir na igreja, não precisa congregar, não precisa, que nós somos a igreja. Ora, Jesus, ele não era a igreja, ele era o fundador da igreja, ele é o cabeça da igreja, e mesmo assim, ele estava no templo. Mesmo assim, ele ensinava no templo. Mesmo assim, ele operava maravilhas no templo. E quem foi que ele expulsou do templo? As pessoas que ele expulsou do templo eram as pessoas que estavam fazendo da casa do Pai casas de negócio. Mas ele nunca proibiu e nem sequer nenhuma conotação, nenhuma das suas palavras de que o templo não era um local para ser frequentado, não era local para se ter comunhão. Nunca ele falou isso. Nunca, 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 em absoluto, nunca. Mas hoje nós vemos muitas pessoas que, tem muitos que não podem vir à igreja, e graças a Deus tem a internet para levar a palavra de Deus a eles. Graças a Deus. Mas muitas pessoas, elas se acomodaram e elas ouviram dizer na internet assim, não precisa ir no templo, não. E elas estão dando mais ouvido a esses supostos pastores do que o pastor supremo, que é o Senhor Jesus Cristo, que nunca reprovou ninguém por estar no templo. Nunca. Ele vivia no templo, ele andava no templo, ele ensinava no templo. Ele realizava milagres no templo. Você se lembra que ele estava ensinando lá, estava ensinando, e tinha um homem que ele estava escondidinho, porque a mão dele era uma mão totalmente seca. Totalmente seca. Eu creio que ele vivia com o braço enfaixado, ou o braço escondido talvez, ou então com o braço completamente dependurado, né? Aí o Senhor vem e chama ele para o centro, chama ele no meio, todo mundo ficou observando. E Jesus operou um grande milagre na mão daquele homem, e as mãos daquele homem foram curadas pelo Senhor. Foi na onde? No templo. Foi no templo. Ele operava no templo, operava na casa, operava na rua, operava em qualquer lugar. Ele pregava a palavra no templo, pregava na rua, pregava nas praças, pregava em qualquer lugar. Qualquer lugar, ele anunciava a palavra, ele pregava a palavra. Então, aqui está dizendo que ele estava no templo, no pórtico de Salomão. Está escrito aqui, no pórtico de Salomão. E os judeus reuniram-se ao redor dele e o questionaram, fizeram uma pergunta para ele. Você se lembra, amado, quando o Senhor Jesus Cristo, ele chega de manhãzinha na praia lá, e os pescadores estão com seus barcos atracados ali, e eles estão aborrecidos, desanimados, chateados, porque eles trabalharam a noite toda e não pescaram nada. De repente, o Senhor aparece ali, e no Senhor aparecer ali, as pessoas afluíram para junto dele, para perto dele, e a Bíblia nos fala assim, que o povo estava tão perto dele, estava apertando-o, não é que estavam questionando, aperto com pergunta, nada disso, com a presença deles, e eles estavam tão próximos do Senhor. A Bíblia fala que estavam tão próximos do Senhor, e eles estavam tão próximos do Senhor, e a Bíblia fala, porque eles queriam ouvir a palavra do Senhor. Irmão, sabe o que está escrito lá em Apocalipse? Que abençoada é a pessoa que ouve, que medita e que pratica a palavra do Senhor. Lá no começo do livro do Apocalipse está escrito que abençoada é a pessoa, abençoada é... Então, amado, você ouvir a palavra, você está sendo abençoado. Você ler a palavra, você está sendo abençoado. Você guardar a palavra, isso é praticar a palavra, você está sendo abençoado. Abençoado. Agora, essas pessoas aqui se reuniram à volta do Senhor e eles perguntaram para o Senhor: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Amado, quando a pessoa ela não tem fé no Senhor, ela pode ver
ela pode ouvir a palavra de Cristo, ela pode ver o Senhor fazendo sinais e maravilhas, mesmo assim, ela não disporá no coração dela o desejo de acreditar. Ele não quer acreditar. Tem pessoas que não querem acreditar, não desejam acreditar. Eles preferem ficar longe. Eles nem querem nem que falem no nome do Senhor, porque falar no nome do Senhor traz responsabilidade sobre a nossa vida. Porque a grande maioria das pessoas, eles não querem saber do negócio de prestar contas para Deus. Muito embora a Bíblia fala assim, ao homem ordenado está morrer uma única vez e vindo depois disso o juízo. A Bíblia fala assim que todos nós daremos conta diante do Senhor daquilo que nós fizemos através do corpo, através do nosso corpo. Então, nós vamos prestar contas ao Senhor, e muitas pessoas, eles não querem isso, porque eles sabem que eles moralmente não andam de acordo com a vontade de Deus, eles não praticam aquilo que é reto, eles têm balanças injustas, não aceitam, não desejam e não querem de forma alguma. Então essas pessoas, elas arrumam todo e qualquer argumento para não acreditar em Deus, para dizer que Deus não existe, que Deus é uma coisa criada na mente humana. Não, não é uma coisa criada na mente humana. Foi Deus que criou a mente humana e colocou ali na cabeça do homem, colocou ali uma semente dele como Criador. Então, eles começaram a perguntar para o Senhor: até quando, até quando, até quando, até quando, até quando? A nossa alma está em suspense, fala abertamente. Você se lembra daquelas pessoas que chegaram para o Senhor e falaram assim: quer saber de uma coisa? Mostra-nos um sinal, pronto, e nós vamos acreditar. O que o Senhor falou para elas? Nenhum sinal vai ser dado a vocês, nenhum. Porque não é vendo que se crê, mas é crendo que se vê. Não é vendo que se crê, mas é crendo que se enxerga. É crendo, é pela fé que a gente enxerga. É pela fé que nós temos convicção. E quando nós cremos, irmão, a nossa convicção não vem de nós mesmos. A Bíblia fala que o próprio Espírito Santo é que nos dá essa convicção. Uma convicção, uma convicção de alguém que é a única pessoa que sonda e que prescruta o mais profundo das coisas de Deus, que é o Espírito Santo. É Ele que confirma o nosso coração. Então, eles estão questionando, irmão, mas eles não querem saber de nada não, irmão. Você se lembra o que Pilatos perguntou para Jesus? O que é a verdade? Fala para mim o que é a verdade. O Senhor se calou, não falou nada. E nós vamos entender o porquê que o Senhor não falou nada. E nós vamos entender aqui agora por que o Senhor disse para eles o seguinte. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. Eu já lhes disse, mas vocês não creem. Irmão, olha aqui, o que o Senhor usa para nos convencer é a palavra dEle. Não são os milagres, mas é pela palavra, porque o milagre acontece pela palavra. Está entendendo? Não é o milagre que te convence, o milagre acontece pela palavra, é a palavra que te convence. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele ordenou que os discípulos fossem pregando o Evangelho, a Bíblia fala que o Senhor cooperava com eles fazendo os sinais. Então a palavra era pregada e o Senhor fazia o sinal. Eles pregavam e o Senhor fazia o sinal. Então, a palavra de Deus. Eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não é? Guardei, está guardado no meu coração. Então, o Senhor diz para eles: não adianta, eu já falei para vocês.
Já falei para vocês e vocês não conseguem acreditar. Vocês não conseguem crer. Ou melhor, vocês não querem acreditar. Não querem acreditar. Irmãos, olha que o Senhor continua dizendo. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por si, falam por mim. As obras que eu realizo, está aqui, olha que coisa bonita. Jesus respondeu, eu já disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim. Então aquilo que eu faço diz ao meu respeito. Traz a você a certificação ao meu respeito. Certifica vocês ao meu respeito. Mas vocês não creem. Por quê? Por quê? Por quê? Não são minhas ovelhas. Então não pense você, irmão, que quando alguém fala assim, eu não acredito, não acredita porque não pertence ao Senhor. Não acredita porque não é ovelha do Senhor. É isso. Por isso que Jesus disse para aquelas pessoas no templo, vocês não ouvem a minha voz, porque vocês não são de Deus. Se vocês fossem de Deus, saberiam do que estou falando. E aqui, mais uma vez, ele fala, vocês não são minhas ovelhas. Eu não sou o pastor de vocês. E é por isso que vocês não ouvem a minha voz. Porque vocês não me pertencem. Mas isso não quer dizer que você não pertence a ninguém. Você pertence a um outro curral. Você pertence a um outro rebanho. Cujo pastor não é o Senhor. Vamos lá? As minhas ovelhas, o que elas fazem? Ouvir a voz do Senhor, o que é, irmão? É ouvir a palavra dEle. A voz do Senhor vem através da palavra dEle. Vocês, as minhas ovelhas, ouvem a minha voz, e eu não tem como enganar o Senhor. O Senhor sabe aqueles que são dEle. E sabe onde essas pessoas estavam? No templo. Eles estavam no templo. Estavam lá. Mas eles não acreditavam no Senhor. Eles não ouviam a voz do Senhor, porque eles não eram ovelhas do Senhor, não pertenciam ao Senhor. Não pertenciam. O Senhor não era o pastor deles, o Senhor não era o líder deles, o Senhor não era o orientador deles. Não que eles não estivessem ouvindo a palavra de Deus, eles estavam ouvindo, só que eles não a acatavam, não a aceitavam, porque não ouviam com o coração a palavra que é predita pelas Sagradas Escrituras na voz do Espírito Santo. Eu as conheço. Eu as conheço. E qual é a característica da ovelha que ouve a voz do seu Senhor? O que é? E elas me seguem. Pergunta para o teu irmão assim, você tem seguido ao Senhor? Amém, irmãos? Glória a Deus. Olha a sequência desse. Eu lhes dou o quê? O que ele dá? Para quem? Para quem? Para as suas ovelhas. E as suas ovelhas ouvem a sua voz, e as suas ovelhas o seguem. E eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Amém? Elas jamais perecerão. Jamais. Irmão, pelo amor de Deus, não troque o Senhor por absolutamente nada. Irmão, tranquilize o teu coração na presença do Senhor. Não troque Ele por nada, por nada, por nada, por nada.
Sejam ovelha do curral do Senhor, do aprisco do Senhor. Você fica ali quietinho, irmão, não vai te faltar alimentação. Estou falando de palavra de Deus, e logicamente tem mas não vai te faltar os pastos verdejantes que as ovelhas gostam tanto, as águas tranquilas, o cuidado, o zelo do pastor para... Não vai faltar isso, irmão. Não vai faltar isso. Você vai querer sair do curral do Senhor, do aprisco do Senhor, e se direcionar a um outro aprisco, a um outro curral, que não é o Senhor o pastor, mas é um outro... Não gosto nem de falar o nome dessa personagem aí dele. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Olha que beleza, irmão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Amém? Então você não tem que ficar com medo em meio às tribulações da vida, às dificuldades da vida. Ninguém vai ter poder, nada terá poder suficiente para tirar você das mãos do Senhor. Sabe por quê? Vamos lá. Meu Pai que as deu para mim. Ai, que coisa maravilhosa. Irmãzinha, manda fisioterapia. Oh, aleluia, glória a Deus. Olha, irmã, que maravilha. Ó. Meu Pai que as deu para mim. Foi o Pai que deu para Jesus. Você é uma herança do Pai para o Senhor Jesus. O que Jesus disse? Ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então o Pai trouxe você e deu você para Jesus. Você pertence ao Senhor por criação e você pertence ao Senhor por salvação, por ter salvado. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar das mãos de meu Pai. Aí eu pergunto para a irmã, irmã, como é que vai? Estou nas mãos de Deus, não é, irmã? Ela fala sempre para mim, estou nas mãos de Deus. E eu digo, está em boas mãos. Né? Fortes mãos. Amém, irmão? Então sinta-se seguro, querido. Sinta-se em paz. Olha, ainda que você enfrente tempestade, não adianta você querer se atirar fora do barco. Não adianta você querer fugir, não adianta. Ninguém tem força suficiente para arrancar você das mãos do Pai, a não ser que você queira sair. Olha lá o filho pródigo. Eu vou embora, pronto. Mas não estou mandando você embora. Aqui você, mas eu quero experimentar. Ô filho, faz favor, né? Valorize o que o Pai fez por você. Valorize o que Deus deu por você. Valorize. Valorize o valor que Ele te deu. Olha, irmão, hoje, Deus me permita falar sobre isso, que não é... Hoje, eram umas 10 horas da manhã, e eu fui fazer um serviço. Onde que eu fui? Eu fui buscar umas coisas lá na Comendador Zé Garcia. Eu passei lá, passei aqui na caixa, aqui não tinha ninguém, não tinha fila, que sempre tem fila, não tinha fila. A hora que eu passei lá na caixa lá do Comendador Zé Garcia, tinha uma fila lá, muitas pessoas com papéis na mão. Eu falei assim, nossa, eu parei o carro lá na Tateti, e voltei a pé lá, eu falei, estava comprando uma coisa, eu falei, moça, separa isso para mim, já eu volto, eu voltei na caixa. Fui lá, irmão, e Deus me deu uma palavra para falar que aquelas pessoas estavam na fila. Irmãos, olha, louvado seja Deus. Aquelas pessoas, comecei a falar de Jesus, do amor de Jesus, pelo amor de Deus, eu queria sumir nessa hora, para não ter uma ligação, uma conotação com a minha pessoa em si, nada. Eu queria diminuir o máximo. Mas a gente começou a falar do amor de Deus, irmãos. Aquelas pessoas estavam na fila, eu olhava o rosto delas assim, eu via aquelas pessoas cansadas, angustiadas, sabe? Pessoas tristes. E você percebe que a pessoa não está passando, tem alguma coisa que não está bem na vida da pessoa, e a maior delas é da pessoa
não ter Jesus como Salvador. Mas conforme você vai falando de Jesus assim, as pessoas parecem que vão recebendo uma coisa nova, sabe? Uma coisa nova. Aí eu lembrei assim, que a palavra de Deus são boas novas de salvação, sabe? Então, e você percebe assim que a pessoa começa a beber aquilo que você está falando, começa assim, e uma bênção muito grande, uma bênção muito grande. E nós saímos dali, percebemos as pessoas assim, elas receberam aquela palavra no coração delas, né? Foi muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Glória a Deus por isso, né? Então, irmão, o valor que nós temos para Deus. Então, por favor, eu sempre falo isso para a igreja, pelo temor que eu tenho de irmãos se distanciarem do Senhor, se perderem, não se afaste do Senhor, permaneça no aprisco do Senhor, permita que o Senhor continue pastoreando a tua vida, cuidando da tua vida, porque se no aprisco você às vezes enfrenta dificuldade, imagine fora, deixa Deus cuidar da tua vida. Deixa Deus cuidar de você, deixa Deus cuidar da tua casa, deixa Deus cuidar da tua família, deixa Deus cuidar do seu negócio, deixa Deus, pare de ser cabeça dura, pare de ser pessoa que não quer ouvir a voz de Deus, e muito embora ouvindo não quer praticar o que Deus fala para fazer. Seja uma ovelha, seja alguém que seja disposto a ouvir a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor não faz mal para você, a palavra do Senhor faz bem para você, faz bem para a tua vida, faz bem para a tua saúde, faz bem para a tua família, faz bem para o teu lar, faz bem para a tua casa. Amém? Glória a Deus. Então, ó, fique firme na presença do Senhor, porque você está na mão, e ninguém está na mão do Pai, e ninguém pode te arrancar da mão do Pai, ninguém, a não ser que você queira sair, mas ninguém pode arrancar. Permaneça. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos parar aqui, né? Onde o Senhor fala assim: eu e o Pai somos um. Glória a Deus. Aleluia.